Fala pessoal, tudo bem? Danilo Moraes aqui para mais um quadro do Voltando para Casa, esse quadro que foi criado para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus através do estudo da palavra dele. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais perto de Deus nós ficamos, ou seja, mais para casa nós voltamos. Então esse é o intuito desse quadro. E hoje o tema vai ser um tema aparentemente polêmico, mas não é polêmico, os irmãos vão entender aí, e quem vai assistir vai entender que a gente só quer esclarecer essa dúvida que eu creio que tem muitas pessoas que têm, que é a verdadeira igreja de Jesus. Qual é a verdadeira igreja? Existe mais de uma igreja? É uma igreja só? São várias, né? Hoje as pessoas, muitas que não têm esse contato com a palavra, veem um monte de igrejas, mas qual que é a igreja certa, qual que não é? E a gente vai falar, logicamente, em cima da palavra de Deus. E temos dois convidados aí muito especiais também, presbíteros, irmãos amados aí do estado de Santa Catarina. Queria apresentar para vocês aqui o Anilton Boeri. Ele é de São José, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Anilton. É um prazer estar aqui com o irmão. Você que é corrido aí, obrigado pelo tempo disponível para compartilhar com a gente. Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aí participando ao convite do Danilo aí, nesse podcast aí, que o objetivo é trazer um esclarecimento, né, do que é a visão verdadeira, o que é a visão real da igreja, né? O que é a igreja. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, que Deus possa nos dar a capacidade de compartilhar aquilo que Deus tem revelado já no coração da gente, e que isso possa se estender a outras pessoas que vão estar ouvindo e participando, assistindo esse programa, e com certeza tem o objetivo de trazer a liberdade no coração de muita gente. Obrigado pela oportunidade. Legal. E agora eu queria apresentar para vocês o Eduardo Lemes, que também é de Santa Catarina, mas é de outra cidade. Ele vai se apresentar aí também para o público. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado também pelo tempo aí disponível. Eu sei que é corrido aí também. Deus abençoe tua vida. Boa noite, Danilo. Boa noite, Anilton. Quero, em primeiro lugar, aí agradecer a Deus por essa oportunidade, né? A gente está compartilhando a palavra do Senhor, né? Porque toda vez que a gente compartilha as coisas de Deus, a gente é renovado, né? É como se aquela fonte volta a jorrar novamente, né? E hoje com esse tema, assim, né? Um tema muito abençoado, né? A verdadeira igreja, né? Onde tem muitos conceitos humanos sobre o que é uma igreja, mas nós precisamos compreender como Cristo olha quando ele fala de igreja, né? Então, se Deus nos der uma graça aí, nesta noite, a gente vai estar abordando um pouco mais esse assunto aí, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos aí, para que a gente receba esse entendimento vindo lá do alto, né? Em nome de Jesus. Que legal, isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Para começar aqui, que nem eu fiz na introdução, né? Eu acho que muitas pessoas, e eu também tive esse momento na minha caminhada, que você está frequentando de repente algum lugar, ou até quem não está frequentando, e vê aquele monte de igreja, vê cada nome de igreja, e fala, será que eu estou na igreja certa? Qual que é a certa? Existe uma certa? Eu acho que é normal vir essa dúvida no coração das pessoas. E eu sempre aprendi que se eu quero saber se a igreja é a certa, eu tenho que vir para a igreja primitiva, que é a igreja de Jesus ali no início, né, de todas as coisas. E Atos 2:42, eu queria começar com a Anilton ali, jogando a bola para ele aí, para a gente tentar entender um pouco mais. No versículo 42 ele fala de 4 pontos, que são os 4 pontos fundamentais da verdadeira igreja. Seria tipo esse exercício que a da igreja de Jesus tem que fazer. E fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu queria perguntar para o Anilton o seguinte, Anilton, o que é o perseverar, o que é doutrina e a doutrina dos apóstolos? O que você pode trazer para o nosso público aí, esse primeiro ponto aí que o versículo nos traz? O perseverar na doutrina dos apóstolos significa a revelação de Cristo dispensado para dentro do coração do homem. A doutrina dos apóstolos, ela vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, que preparou os primeiros 12 líderes, que foram esses 12 que ele preparou 12 pessoas, 12 líderes. Então aqui nós já temos um primeiro exemplo e um grande ensinamento de liderança. Então, com 12,
ele conquistou todo o planeta, né? E até hoje, 2000 anos depois, através da formação desses 12 apóstolos, a igreja e Cristo está sendo propagado, e a visão do reino de Deus continuou na nova aliança através da pessoa de Jesus. Porque a questão da igreja, se nós formos analisar, se ouviu a palavra igreja em Mateus 16, 18. Foi a primeira vez que se ouviu a palavra igreja. E foi quando Jesus encerrou a velha aliança, cumpriu o mandamento, cumpriu a lei através da sua vida e através do oferecimento do seu corpo como sacrifício único e perfeito e eficaz para sempre. Então, a partir dali se criou, né, a visão, o reino de Deus continua igual, só que mudou a forma da operação. Assim como nós falamos por telefone, não sei se muitos lembram, né, mas eu sou de uma época que se falava por telefone por um fio. E só tinha um único jeito. Depois veio os telefones que tinham uma torre. E hoje não tem mais fio, né? Hoje só tem um sinal. Mas a comunicação continua igual. Você fala a mesma coisa, só que a forma como chega a comunicação é diferente. Hoje nós comunicamos, aqui nós estamos cada um em uma cidade, e estamos em muitos quilômetros diferentes, e estamos falando por um sinal e que comunica perfeitamente, só que com uma forma diferente. Então, a igreja, ela sempre foi uma visão única. Aí, o que acontece? Na nova aliança, que, como diz Atos, aqui eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Por quê? O que são os apóstolos? São os enviados de Deus que Cristo formou. Então, eu entendo que essa parte ele tem a ver com isso. Então, perseverar o quê? É nós mantermos a visão do reino de Deus. Mas eu não posso desassociar, para ter essa perseverança e para ter esta doutrina, primeiro ponto, ele disse lá em Mateus 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o que quer dizer a pedra? Somos nós, somos brutos, somos duros, somos sem forma, somos maciço, né? Mas aí Cristo entra, o Espírito entra para dentro do homem, e ele começa a preparar, e a partir dali nós começamos a perseverar para desmontar essa estrutura psicológica humana, de baixo, digamos assim, de baixo entendimento, e passamos a perseverar e começamos a ter uma alta capacidade de compreensão. Porque eu falo isso baseado em uma experiência prática. As pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, eu conheço pessoas que não sabiam nem ler muito, né? Mas eles começam a ler a Bíblia e se tornam pessoas altamente qualificadas e capacitadas a transmitir a verdade e também a desenvolver os seus empreendimentos. Então, as próprias escolas bíblicas, elas foram criadas por quê? Para ensinar as pessoas a ler, ensinar as pessoas a conhecer, e ali, porque como é que uma pessoa vai conhecer uma doutrina se ela não sabe, se ela não conhece? Então, ela precisa estudar. Então, a doutrina eu entendo que seria perseverar é o quê? A doutrina é a Bíblia. A doutrina não é um conceito, uma estrutura religiosa, agora uma regra. Não, assim como houve a dispensação do Espírito, e a maneira de Deus operar, ela saiu de fora e veio para dentro do homem, agora tem a doutrina é o quê? É a visão de Cristo no nosso coração. E se a gente for ver em próprio Atos, ali em 26, 19, quando ele disse assim, olha só o que é uma pessoa com a visão, uma pessoa perseverando na doutrina. O apóstolo Paulo estava sendo condenado, estava sendo injustiçado, estava na frente do rei, ele era a chance que ele tinha de se defender, e para ele ficar livre da prisão dele, mas em nenhum momento ele se preocupou com ele, com a prisão dele, ele se preocupou com a visão. Então isso é a doutrina. Então ele não estava preocupado com a condição dele, se ele estava preso, se ele estava sendo castigado, injusto, mas ele estava preocupado o quê? Em manter a visão, em manter a doutrina. Não temos tempo aqui, mas depois eu recomendo que as pessoas abram Atos 26, 19. Ele diz assim, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, o que ele tinha? Ele tinha a doutrina de Cristo.
dentro do coração dele, e ele não estava preocupado se ele estava sendo condenado, ele via, estou preso aqui, então é para pregar para o rei, vou pregar para os carcereiros aqui, ele não estava preocupado com a condição dele, mas ele estava preocupado com a doutrina, com a visão de Deus. Ah, legal. Então a gente pode falar assim que, para um entendimento mais fácil do público, se colocasse aqui nesse versículo, e perseveravam na Bíblia, seria a mesma coisa. Isso mesmo. Para uma pessoa que nunca leu, ela fala, não, é a Bíblia, não é a igreja específica que você está, é a Bíblia que você tem aí, que você consegue comprar aí na livraria, na internet. Entrando assim um pouco na conversa, até porque o livro de Atos, ele tem esse nome por causa das atitudes dos apóstolos, né? Não é os ensinamentos, era o que eles faziam de maneira prática, de forma prática. Isso é o livro de Atos, né? É uma Bíblia viva, né? Vamos falar assim. Os atos de Deus através dos apóstolos, dos enviados, né? Legal, que bom. Muito bom, né, Eduardo? Assim, obrigado pela contribuição, né? Porque isso aí é os atos, tanto é que a gente chama, às vezes, aqueles que têm mais conhecimento da Bíblia, e eu quero dizer que essa conversa aqui não é para aqueles que são conhecedores, mas também para aqueles que nunca conheceram, né? E todos são muito bem-vindos, mas a gente chama que é os atos do Espírito Santo, não é nem os atos dos homens, por quê? Porque aqueles homens, eles eram tão obedientes a Deus, eles perseveravam tanto na doutrina, que os atos, eles não eram atos humanos, eles eram atos espirituais, por isso que chama-se, a gente comenta, eram atos do Espírito Santo. Ah, legal. Bom, Eduardo, aí no caso segue o versículo aqui falando assim, que eles também perseveravam na comunhão. O que seria perseverar na comunhão? E se você quiser acrescentar algo também da doutrina dos apóstolos, fica à vontade, mas tentar seguir essa sequência para o público entender. O que seria essa comunhão? Irmão, eu penso assim, para a gente falar de Atos 2:42, a gente tem que falar de Mateus 16:18, né? Porque não tem, porque ali foi quando Jesus lançou esse igreja, opa, o que é? E aí ele disse assim, né? E sobre esta pedra, qual era a pedra? Era o que o Pedro tinha falado há 2 versículos atrás. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? O que é o Cristo? É o Salvador. Né? Então, por exemplo, eu e o Anilton, nós temos comunhão. E o Danilo também, no que? Jesus é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. E essa comunhão, ela se corrompe nos homens. Por quê? Porque talvez o Anilton pense assim, eu penso assim. E aí o Danilo pensa, mas aí a gente perdeu a comunhão. Né? Porque cada um imagina uma coisa, mas tudo acaba numa pregação que o apóstolo Paulo fez. Se eu não me engano, está em Atos 17, que ele disse assim, e Paulo pregava que Jesus era o Cristo. Porque o que as pessoas esperavam naquela época? O Cristo, que para nós hoje se tornou comum, o Salvador, né? E aí as pessoas esperavam este Salvador. Então, quando esse Salvador chegou, tudo acabou. Né? Tanto é que ele resumiu tudo, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quê? Para quem quer ir para o Pai. Quem não quer ir para o Pai, não é esse o caminho. Não é essa a verdade, também não é essa a vida. Então, eu entendo assim que esta é a verdadeira comunhão, porque eu vi pouquíssimas vezes o Danilo pessoalmente. O Anilton um pouco mais. Mas eu acho que a gente nunca sentou e tomou um chimarrão, né? Que eu sou. A gente toma um chimarrão aqui, né? Não sou muito fã, não. Assim, 1 hora conversando. Um cafezinho. Né? Mas o que nos une? É isso, porque eu tive muitas experiências assim de comunhão, viajando para outros estados, para outros lugares, e chegando na casa de um irmão que eu nunca tinha visto. E nós sentar e conversar uma noite inteira. Mas o que trazia esta comunhão? Era Cristo. E isso sempre me chamou muito a atenção, porque eu dizia assim pro irmão, irmão, se tirar Jesus, nós dois somos dois estranhos. Nós nunca nos vimos, não tem uma relação de infância, de amizade, tirou Jesus, acabou nossa comunhão. Então a comunhão,
é o mesmo propósito, assim entendo eu. E também não é isso que se define. É difícil a gente definir comunhão em uma palavra, mas... Então, é o mesmo propósito, porque aí nós vamos estar unidos, como um jogo de futebol. São 11, cada um numa posição. Né? Para o goleiro tem uma regra, para o atacante tem outra, para o jogador tem outra. Mas o que dá união para eles? Um propósito. Fazer o gol e não levar gol. Acabou. Esse é o propósito que dá comunhão entre eles. Né? Então, eu creio assim que esta comunhão é uma visão. Eu tenho que ter a visão. Qual é a visão? Jesus é o Senhor. Né? E aí tem várias interpretações, né, que só dividem. Tanto é que em Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo disse assim, uns dizem, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Ele disse, gente, nós somos de Cristo. Né? Então, aí quando a gente começa a olhar essa doutrina, começa a cair as placas. Né? Ele é da B, da C, da A, é meu irmão. Se ele crê em Cristo, talvez agora a gente está um pouco dividido por ideologias. Mas, irmão, se alguém começar a bater nos cristãos, eles se unem. Sempre foi assim. Acabou, irmão, acabou. E a gente vê isso, e por isso que o inimigo, ele vai deixar essa perseguição para a última hora. Porque todo perseguido, ele se une com quem também está sendo perseguido, né? Porque nós temos algo em comum. Então, eu creio assim, que esta comunhão que aqui a gente recebeu como um princípio, que os irmãos lá do passado da igreja primitiva tinham, estava congregar, estar junto, mas, principalmente, a comunhão da mesma visão, o mesmo propósito. Entendi. É que o irmão foi falando, eu lembrei até da passagem que o irmão falou de Mateus, que um pouquinho antes eles falam assim, quem as pessoas dizem que eu sou, né? Um é João Batista, é Elias, e aí Pedro fala, não, ele é o Cristo, você é o Cristo. Então, assim, eu acho que essa comunhão de todos chegarem à mesma conclusão que é Cristo, que não é João Batista, que não é A, B ou C, né? Eu acho que resumiria aí essa questão da comunhão, e dá até outras passagens que o meu irmão falou de Apolo, sempre as pessoas querem desfocar de Cristo, vamos falar assim, né? E é para ter a divisão, né? O diabo, ele entra e começa... Que um dos problemas que nós vivemos hoje no cristianismo, porque se a gente olhar assim, o Davi, ele morreu e foi salvo na esperança do Salvador. Sim. Então, aqueles que morreram lá no passado, antes de Cristo, eles tinham que ter a esperança do Messias, que Deus iria enviar o Salvador. Né? E aí isso persistiu até Jesus chegar. E ali foi a transição, que aquele povo do Velho Testamento, que viu o Messias, aderiu, o caso dos apóstolos, eles eram judeus, né? Eles aderiram ao Salvador. E Jesus era o que para eles? O Salvador. Sim. Eles tinham o mesmo sentimento que o Davi lá no passado. Eles necessitavam muito de Cristo, do Salvador. E aí, quando foi passando, irmãos, chegou hoje, 2000 anos depois, e muitos cristãos hoje são cristãos por costume. Porque ele foi acostumado a ser cristão. Desde pequenininho, que nem chimarrão. Por que eu tomo chimarrão e o Danilo não? Né? É porque eu, na minha casa, sempre teve chimarrão. E eu fui acostumado, e hoje eu gosto e preciso. Né? Tem que tomar um chimarrão no final da tarde. Então, porque eu fui acostumado nisso. E a mesma coisa aconteceu com o cristianismo. Hoje a gente tem uma multidão de pessoas que são cristãs, mas o interessante para eles não é viver a doutrina dos apóstolos. Eu sou cristão, e a gente sabe desde muito pequeno que o certo é perdoar. Né? Dois amiguinhos brigam lá, o pai, não, dá a mão ali para o amiguinho, vocês são amigos, né? Conserta.
Mas isso virou uma coisa tão banal, por quê? Porque nós perdemos essa parte importantíssima que o Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és a promessa que Deus tinha feito. E aí hoje se perdeu isso, né? Então eu creio assim, ó, que a doutrina dos apóstolos é resgatar isso hoje para nós, que foi afastada, né? Tanto é que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então ele dependia de Deus. Então a gente tem que aprender com ele, que eu dependo, né? E o conhecimento, ele não vai fazer nenhuma mudança num lado espiritual se eu não depender de Cristo. Porque os judeus conheciam muito, né? Então eu creio assim, irmãos, que essa doutrina, ela foi se perdendo, foi sendo corrompida, e Deus, né, pela sua grande misericórdia, restaurou isso agora, né? Sempre manteve, mas agradeço a Deus que Ele nos deu esse entendimento, né, que eu dependo de Cristo. Isso é o que nos traz comunhão, o que faz a gente perseverar. Os irmãos me atropelem aí, porque eu falo. Amém. É que o irmão foi falando da questão da corrupção, né? Só que a Bíblia, graças a Deus, ele mantém, né? Que é aonde não pode ter a coisa. Tentam de toda forma, né? Alterar livros, mas a Bíblia tem se mantido aí fiel. Amém. Agora eu queria passar a bola para o Anilton, seguindo aqui, né, o versículo, que agora tem a perseverança no partir do pão. O que seria esse pão? É pão natural? É pão espiritual? Para o público entender aí, o que seria também essa perseverança que a verdadeira igreja precisa ter no partir do pão? Eu entendo assim que esse pão que fala, né, ele usa o exemplo, né, do nosso alimento natural diário, que geralmente é muito comum na nossa cultura aqui do Brasil, principalmente, é comer pão, né? Então, eu creio assim que o partir do pão, claro que nós devemos, a igreja, o corpo de Cristo, ele deve socorrer aqueles que têm necessidade de alimento natural. Até que ele fala, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, olhando aqui, né? Suas refeições com alegria e singeleza. Veja bem, com alegria e singeleza. A gente precisa estudar um pouquinho o que quer dizer ser singelo. E a alegria, fazer com alegria. Eu entendo assim que esse pão que ele fala aqui é dividir aquilo que eu recebo de revelação. Esse momento aqui, por exemplo, nós estamos partindo o pão. O que é partir? Você tira um pedaço e entrega para o outro. Você tira uma parte e entrega lá para o outro. Quer dizer, você divide aquilo. Então, aquilo que você tem, você não fica só para você. Você tira uma parte e entrega para o outro. Você também se alimenta desse pão, mas você tira a tua parte e aquilo que é o excedente você divide. Então, eu entendo assim que isso tem a ver com o espiritual, ou seja, aquilo que eu recebo de revelação, eu devo transmitir, que daí isso vai sustentar a doutrina. Então, neste momento aqui, nós estamos dividindo, eu estava vendo, o Eduardo estava falando ali, ele complementou, olha só que interessante, ele pegou e acrescentou, deu um pãozinho a mais ali, quer dizer, ele deu um acréscimo com a revelação. Aí o Danilo já fez a pergunta, e eu também compartilho aquilo que eu recebi. Então, isso é dividir. Isso dividir, não é um dividir que divide, é um dividir que multiplica. Então, veja bem que no espiritual, na vida secular, né, o dividir reduz. Eu fico com a parte e reduz. Não, no espiritual é que, quando eu divido, eu estou multiplicando, eu estou acrescentando. Que benção. Então, eu creio assim que tem a ver com isso, com essa parte, né, que partir aquilo que eu recebo de entendimento, e eu lembro assim da época da Revolução Industrial, né, se a gente for pegar uma análise dos acontecimentos históricos, existia muito o segredo de indústria.
eu peguei o final dessa questão do segredo de indústria, né? Ali na década de 80, ali já começou a se... quem tinha uma fórmula lá, guardava-se as 7 chaves do segredo de indústria. Hoje, como é que é hoje, gente? Hoje não. Todo mundo está dando conhecimento, e conhecimento cada vez dá mais. Quer dizer, hoje não é se esconder o conhecimento. Hoje é o quê? Quanto mais você transfere conhecimento, mais você recebe conhecimento. Então, esse princípio, eu creio que, né, estou usando esse período que teve da Revolução Industrial, que se guardava muito, e ali teve um período que não se desenvolveu. Mas a partir do momento que começou-se a transferir o conhecimento, olha o que aconteceu na humanidade nos últimos 50 anos. Em todos os aspectos, inclusive na maldade, inclusive na crueldade, porque tudo se multiplicou. Então, assim como também a gente multiplica a vida, o pão espiritual, as trevas também se multiplicaram, porque é um princípio divino. Então, eu creio que tem a ver com isso, né? Que é dividir aquilo que eu tenho de conhecimento. Amém. Bem explicado. E uma coisa aí que me chama a atenção é que, para mim, dividir pão, eu tenho que ter pão. E aí se cumpre lá o que Josué disse, né? Medita de dia e de noite. Né? Então, quando eu medito, eu estou me alimentando espiritualmente e eu recebi algo de Deus. Porque se eu não buscar Deus, eu não recebi nada. Que é que a gente fala tanto do maná, né? O maná, tu tem que ter a tua alimentação. E eu sempre gosto de falar assim, ó, que é como uma cruz. É 2 aspectos. Eu e Deus e eu e os irmãos. Então, eu e Deus eu ganho um pão e eu vou repartir o pão com o Anilton. E aí o Anilton também vai repartir aquele pão para mim, o que ele recebeu. Né? E aí que vem a multiplicação. Né? Porque está se cumprindo a doutrina dos apóstolos, o que Cristo ensinou, né? Até a própria ceia é isso, né? Ele repartindo o pão, lógico que é simbolicamente ali, mas ele estava mostrando espiritualmente o que precisaria ser feito, né? Ele ia morrer e se tornar alimento para aquelas pessoas, no caso, os 12 apóstolos, que é a base, né, da igreja, da verdadeira igreja, transmitir aí essa verdade para todo mundo, né? Que benção. Como é que as palavras vão se conectando, a gente vai interagindo, muito bom. Amém, irmãos. Agora, Eduardo, essa questão da perseverança nas orações, fechando esses 4 pontos aí, né? Nós falamos da doutrina dos apóstolos, da comunhão, do partir do pão, e também a igreja de Jesus tem que perseverar nas orações. Compartilha com a gente um pouco sobre isso, fazendo favor. Irmãos, as orações hoje estão escassas, né? E eu creio assim, irmãos, se a gente olhar... Jesus falou em Mateus 16, 24, que nós deveríamos nos negar e tomar a cruz. E eu entendo que o maligno, ele fez um sistema onde a gente não se nega mais. O sistema, e isso nos deixou mole, fraco. Há anos atrás tu estava com sede, não tinha água na torneira, não tinha uma geladeira, né? Se não estava encanado, ou tu tomava numa jarra, ou tu ia numa bica buscar uma água, tudo era mais difícil, e as pessoas se negavam. Então, tu abrir mão da tua vontade era algo comum, sim, porque tu não podia fazer tua vontade, tu estava com preguiça, queria tomar um banho, tu ia ter que carregar a água, esquentar a água, botar ela no balde, e aí virar ou numa bacia. Então, tudo te tirava de uma zona de conforto. E hoje, assim, no mundo se fala muito, a zona de conforto mata, a zona de conforto mata. Entre os empresários, um empresário que está confortável, ele não está crescendo, ele estagnou, né? Porque muitos desafios, e isso é bom porque nos tira da zona de conforto. E aí eu vejo assim, ó, lá no princípio, Gênesis 4, Deus falou para Caim, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E esse dominar é eu me negar. Eu estou com vontade de fazer, mas eu não vou fazer. E aí a gente foi perdendo essa capacidade de se negar. Pode ver, irmãos, às vezes tu manda um WhatsApp para alguém e azulou lá, e ele não te responde. Ué,
Tá louco? Tá demorado? Aí tu já dá um toquezinho pro cara, me responde aí, porque a gente não consegue mais se negar, e isso é um sistema todo, Sim. né? É que não é só eu creio, que tem algo espiritual para enfraquecer as pessoas, a não se negar mais. E aí o que acontece? Para a gente ter momentos de oração, é necessário tu te negar. Isso é muito difícil. O Anilton deve estar 20 e poucos anos na igreja também, né? Imagino, chegou acho que um pouco antes que eu. Irmãos, logo que eu cheguei, era muito fácil eu ler, e eu não gostava de ler, eu ler a Bíblia 2 horas. Hoje, irmãos, é uma luta, é uma guerra para te ficar lendo Bíblia, meditando, orando, né? Então, mas o povo cristão, ele tem que sair da zona de conforto para voltar a fazer isso, né? Porque essa zona de conforto tirou o meditar. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, a Bíblia da turma era surrada, era anotada, era riscada, era cheio de caderno, de papel, era pessoas que meditavam. E hoje tu olha a igreja, é uma Bíblia domingueira, a pau e corda, aquela 2, 3 versículozinho de manhã, assim, né, de amém, só para burlar a consciência. Então, se nós não conseguir resgatar essa questão do negar-se, que é o caminho estreito e apertado, nós não vamos perseverar na oração. E tem um material da editora Vento Sul, se eu não me engano, é Oração, aonde fala, Deus é um trem, a oração é os trilhos. Né? Aonde não tem trilho, o trem não vai. E aí a gente vê, né, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, o irmão Sérgio comenta muito que essa foi uma igreja que começou em oração. Era muita oração, era oração, 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 né? E aí a gente vê assim que a base dessa igreja foi ensinado isso. É oração, é dobrar, era missionário orando, era orando na rua, era clamando, era se juntando. Eu lembro assim, nós ia jantar na casa de um irmão, né? Se tinha alguém que tocava, lá saía louvor, saía oração. Quando vê alguém, estourava em profecias e dava um combate, oração, e nós jantava. Tinha uma comunhão santa. Aí hoje se junta, né? Não, faz 1, 2 louvor, tá, vamos conversar. E esse governo, e essa política, e esse não sei o que tem. E aí se perdeu esse foco da oração, que é uma prática que Jesus fazia várias vezes durante o dia, né? Tá relatado ele de madrugada, né? Ele saía, Davi, lá no Salmo 119, ele diz assim, à meia-noite eu me levanto para orar ao Senhor. Hoje em dia, meia-noite para nós ainda é o horário de estar acordado, estar se preparando, mas para eles que 6 horas anoitecia, meia-noite era alta madrugada, né? E ele se acordava para conversar com Deus. E aí hoje, no grupo que eu estava, uma irmã testemunhou que ela foi na casa da irmã dela de sangue e ela chegou lá, não tinha ninguém, ela não levou o celular, estava sem internet, foi ligar a TV não funcionou, não achou um rádio para ligar, e aí ela voltou, sentou na sala esperando a irmã chegar em casa, olhou uma Bíblia. Pegou a Bíblia e ela disse, irmãos, fazia muito tempo que eu não tinha contato assim com Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a conversar e orar e falar com Deus, né? Então, às vezes a gente não proporciona o ambiente, né? E aí tem aquela passagem que diz, orai sem cessar. A todo momento tu vai ter uma comunhão de conversa, mas a igreja precisa restaurar os momentos formais de oração. Agora eu vou dobrar meu joelho, vou entrar nesse quarto e vou orar, vou conversar com o Senhor, vou colocar a igreja na presença do Senhor, né? E eu creio assim que essa perseverança da oração é o carro que vai sustentar o resto tudo, né? Amém. Eu ouvi no irmão falar, eu queria perguntar para os dois agora, assim, vou começar com a Anilton aqui. Nós fechamos aí esses 4 pontos.
como é que a gente pode fazer, assim, para as ovelhas dos irmãos, para as ovelhas aqui, para quem vai assistir, criar esse hábito de praticar e de perseverar esses 4 pontos? Eu estava estudando essas semanas para trás sobre como criar um hábito, né? E eu fiquei lembrando dos meus hábitos, que é os hábitos praticamente de todo ser humano, higiene pessoal, dirigir, e a gente não aprendeu no primeiro dia a dirigir ou a escovar o dente, só que depois que criou-se um hábito, aquilo não gera mais esforço. Não sei se os irmãos concordam com isso. O seu cérebro entende que aquilo é normal e você faz automático e aquilo não gera assim um cansaço tão grande. E eu vejo aqui como presbítero, assim, que nem a gente tem um pequeno rebanho e dificilmente a gente consegue colocar, sei lá, os 15, 20 membros num domingo no culto, né? E aí eu falo assim, gente, mas persevere em vir, porque daqui a pouco, quando você vir uma, vir duas, vir três, vir um mês, vir 2 meses, o teu cérebro vai entender aquilo e aquilo vai se tornar um hábito. E aí não vai ser tão penoso como era no começo. Não sei, assim, interagir com os irmãos, começar com a Nilton, o que o irmão acha sobre essa questão de criar esse hábito? Porque, assim, ficou claro, mas como perseverar? Como criar, assim, naturalmente um hábito, assim, de isso começar, às vezes, pequeno, mas daqui a pouco ir se tornando algo maior, de uma leitura, de uma meditação, de uma oração, de um partir do pão, que se torne um hábito e você comece a sentir até falta de fazer aquilo. Eu acredito, assim, que, pelo menos o que eu apliquei, que eu vi que deu resultado, e só para esclarecer, assim, para quem está, talvez, acessando pela primeira vez, que talvez não conheça a Bíblia, né? Existe uma expressão muito comum daqueles que conhecem a Bíblia, de aquelas pessoas que fazem parte da igreja, chama de ovelhas, né? Que é um exemplo que Jesus disse. Só para esclarecer para o público aí que, na verdade, são membros, são as pessoas que vêm buscar o conhecimento de Deus através da igreja. O que eu fiz sempre e o que eu vi que deu resultado? Eu sempre vamos dar um exemplo assim, nós vamos nos reunir lá no domingo. Eu dava um texto ou um material que leve a pessoa a ler os versículos bíblicos. Então, eu usei muito, antes o Eduardo citou a Editora Vento Sul, tem vários materiais ali, que são muito interessantes. Eu me alimentei da Editora Vento Sul, ali eu recebi a instrução muito por esses materiais. Então, o que eu faço? O que eu fiz normalmente? Vamos falar sobre família. Então, eu pego a pessoa e diz, tu vai falar durante 15 minutos sobre esse assunto, lá no tal dia. Eu geralmente fazia assim, dividia em 2, 3 pessoas, e cada um falava um pouquinho, como tu está fazendo aqui agora. Tu vai falar sobre isso. Esse mesmo método que você está fazendo com a gente, que você fez nessa reunião aqui, é o que eu sempre aplico. E é o que dá resultado. O que você fez aqui agora? Eu não sei, nós vamos falar sobre isso aqui. Eu quero que tu comente sobre Atos 2:42. Sim. E aí o que acontece? Por orgulho, ou por rejeição, ou por sei lá o que, a pessoa ela não vai querer ficar mal, então ela estuda, ela acaba estudando, e quando ela estuda, ela vai receber a iluminação. Porque lá Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nesse momento, aquilo que eu estou falando aqui é espírito. Mas se alguém decidir praticar aquilo que foi falado aqui nessa nossa conversa, aquilo vai se tornar vida. O que é vida? Vida é movimento, vida é resultado, vida é alegria, vida é ação. Então, o que eu sempre utilizei, e eu vejo que as pessoas que são vários presbíteros hoje, são pastores hoje, são pessoas formadas, eu sempre coloquei a base, dando responsabilidade dela ministrar. E não ficar naquela questão de, só o líder fala. Não, o líder fala, se você for observar o culto aqui da Igreja de São José, eu até recomendo que vocês acessem aí, Igreja em São José, Santa Catarina, você vai acessar o nosso YouTube ou o nosso Instagram. Você vai ver que eu sou a pessoa que menos fala. Quem mais fala é o povo. Sim. Por quê? Porque as pessoas têm experiência, então eu dou a direção de material e a pessoa, depois ela vai lá, ela pratica, ela recebe vida e ela vem ali e compartilha. E aí, então, quando ela partilha, multiplica, né? Multiplica. E aí as pessoas crescem e elas resolvem os seus problemas. Porque, veja bem,
Ninguém resolve o seu problema. Quem resolve os nossos problemas é Deus. Mas se eu não tiver um conhecimento de Deus, eu vou ficar preso ao problema. Hoje, por exemplo, eu tenho vários problemas acontecendo na minha vida hoje. Mas eu não olho para eles. Eu estou aqui agora, falando com vocês. Né? Eu não olho para eles. E daqui a pouco, quando eu vejo, está resolvido. Opa, está resolvida, resolvida. Semana passada eu tive mais uma solução de um problema que eu não via solução natural. Mas veio uma solução. Mas eu não parei de fazer a minha parte, que é pregar a palavra, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas a conhecer a palavra. Então, eu creio assim que o que eu fiz e que deu vida foi isso, é designar trabalho, fazer as pessoas ter responsabilidade. E eu vejo assim que, quando é que a gente vira, existe um ditado assim, quando é que tu vira homem no mundo, né? É quando tu paga todas as tuas contas com teus próprios bracinhos, né? Aí você virou homem, porque agora tu tem responsabilidade, tu trabalha e tu paga tuas contas. No mundo é assim, né? Sim. Ok? Amém. Eduardo, nesse caso assim de criar o hábito, foi bem colocado pela Nilton, assim, quando tem uma liderança que estimula, né, que dá essa responsabilidade. Uma pessoa que ela não está tendo, de repente alguém vai assistir aqui e não está frequentando, ou frequenta e o pastor dela não está fazendo isso, para tentar ela buscar, assim, que dica que você pode dar, assim, ler um versículo por dia, tenta fazer uma oração pequenininha, para daqui a pouco vai aumentando, para que aquilo... É que nem eu acho que é uma academia, né? Você não chega lá já puxando 100 quilos de... Você puxa um pouquinho, daqui a pouco aquele peso vai ficando mais confortável, daqui a pouco vai, até você chegar num nível de peso legal, aí teu corpo já tá... E aí quando você não vai na academia, você já sente falta, nossa, não fui na academia hoje, né? Acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio. Eu só queria, para dar base nisso que eu penso, assim, eu queria falar só da oração ainda. Tem vários tipos de oração, né? Que é uma coisa assim que as pessoas, eu oro, eu peço para Deus, me dá dinheiro, eu peço para Deus. Oração não é só pedir para Deus, né? E aí tem vários tipos, mas eu queria comentar de dois. Da oração de quem quer Deus. Como que essa pessoa ora? Deus, abençoa os meus planos, abençoa a minha empresa, abençoa o que é meu. Essa pessoa quer Deus e ela está tendo um momento de comunhão com Deus. Agora, a pessoa que quer intimidade com Deus, aí como que ela ora? Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida, que seja feita os teus planos na minha vida. Aí isso dá uma base para aquilo que eu quero comentar agora, assim, irmãos. Porque por que tu vai orar? Tu vai orar só para pedir? Quando a gente entende que Jesus é o Senhor e ele tem uma obra que se chama igreja, a igreja é a arca do Noé, né? Deus chamou de arca e hoje ele chama de igreja. Deus poderia dizer assim, Noé, eu vou fazer um passe de mágicas aqui, entra nesse mato aí, tu vai achar um barcão gigante, e aí tu vai lá. Ele poderia? Claro que ele poderia fazer, ele poderia Deus ter feito uma arca, mas ele disse para o Noé fazer. O Noé levou, se eu não me engano, foi 120 anos fazendo essa arca. O que foi isso? Noé foi guardado trabalhando para Deus. Aquele trabalho livrou Noé de um mundo podre e corrompido. Por quê? Porque ele se envolveu com as coisas de Deus. Ele teve compromisso. E aí vem, né? Como a gente vai criar um hábito? Tendo compromisso. Né? Se tu não tem compromisso, tu não vence nem na academia. Né? Porque tu tem condições de chegar nos 100 quilos, levantar 100 quilos. Mas se tu não começar com 10, com 20, ou se tu um dia tu vai uma vez por semana, uma vez por mês, tu não vai chegar nos 100 quilos. Ah, mas eu vou sempre na academia. Não, tu tem que ter um compromisso. E aí, da onde vem esse compromisso? De uma decisão. E aí eu quero dar o meu testemunho. Eu ia na igreja, comecei aí num grupo familiar, que era na quinta-feira de noite.
E eu ia e eu sempre achava muito legal aqueles irmãos compartilhando e eu gostava muito. Mas de vez em quando eu não ia, e eu ia, E um dia eu cheguei na casa do meu pai, eu e a minha filha, e eles estavam indo para o grupo. E aí o pai disse assim, vamos junto? E aí eu disse pro meu pai, pai, eu cheguei de viagem agora, eu vou ficar com a Ana Luísa. E aí o que aconteceu? Eu fiquei na casa do meu pai e eu fiquei olhando, era uma terça-feira, eu fiquei olhando Caceta e Planeta, deitado no sofá, a minha filha dormiu no chão, me chamando, pai, vamos brincar, pai, vamos brincar. Quando eu ouvi o carro do meu pai chegando, eu olhei a minha filha dormindo no chão. Eu peguei ela ligeiro, levei ela para a cama, desliguei a TV e fiquei sentado na sala. E eu disse assim, diabo, hoje foi o último dia que tu me enganou. Agora, eu querendo ir ou não querendo, terça-feira eu vou na igreja. E tomei aquela decisão e nunca mais deixei de congregar. Então, esse é o primeiro ponto, congregar. Né? É tu buscar, não nessa ordem, né? Mas congregar, se alimentar. Né? E aí a gente pode usar várias estratégias para se alimentar. Né? Uma delas é isso que o Anilton falou, de ter uma responsabilidade no culto. E tu não precisa ter essa responsabilidade só porque o pastor vai te chamar. Tu pode ter essa responsabilidade. Eu evangelizei muito assim, quando eu estava me convertendo. Chegava numa roda da empresa, alguma coisa assim, e alguém comentava uma coisa, e eu dizia, cara, isso me faz lembrar o que eu li hoje de manhã na Bíblia. O que eu li dizia isso, 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 isso e isso. Então, eu nem sabia dessa questão de partir o pão, né? Mas Deus me deu uma estratégia de falar de Cristo para eles e mostrar que eles também não podiam ter tanta liberdade de bobagem comigo, porque eu era cristão, eu tinha um padrão, eu tinha um princípio. Mas eu creio assim, irmãos, esse hábito, ele vem de uma decisão que vai gerar compromisso. E quando eu tenho um compromisso de ser o sal da terra, acabou daí, irmãos. Aí eu encontrei o tal do caminho estreito e apertado. Que às vezes a pergunta é, o que é o caminho estreito e apertado? É tu obedecer e dar testemunho. É tu obedecer Jesus. Né? Então, isso para mim, funcionou assim. Né? Porque eu sem compromisso, eu sou um desastre. Né? E aí a gente vê na igreja aqui, na Rede Menorá, a gente vê muitos irmãos que participam de programas, que fazem os programas, né, da Rádio e TV Menorá, eles falam de um crescimento. Por quê? Porque eles fizeram isso que o Anilton falou. Eles têm uma responsabilidade de falar sobre tal tema, de falar do que é amor ao próximo, de falar... E aí a gente começa a fazer a arca. Eu começo a trabalhar para Deus. E aí, quando eu começo a trabalhar para Deus, eu me envolvi com Deus. E aí a gente começa a ter experiências incríveis. Sabe, experiência de tu embarcar num carro sozinho, depois de um grupo familiar, e tu vinha extremamente empolgado que aquelas pessoas que tu orou por elas estão compartilhando, elas falaram que tiveram uma experiência com Deus, que leram a Bíblia e Deus falou com elas, e aquilo ali vai te aproximando de Deus. E aí nem vira um hábito, vira um amor, porque tu não tem um hábito de beijar os filhos, né? Tu faz aquilo ali por amor, não é por causa de um hábito, né? Então, eu creio assim, o primeiro ponto é tu tomar uma decisão e o segundo é tu manter essa decisão com compromisso. Amém, que bênção, glória a Deus. Pô, irmão, seguindo aqui os versículos, nosso tempo voa aí na presença do Senhor, né? Muito bom, né? Se passasse assim no nosso trabalho secular, seria uma bênção, né? Mas não é muito assim que funciona. Versículo 43 diz assim, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então eu queria perguntar para o Anilton, aqui fala que em cada alma havia temor, mas esse temor
ele veio porque eles perseveravam nesses 4 pontos que nós compartilhamos. Seria isso? E o que é o temor? No caso, é um medo, não é um medo? Acho que as pessoas têm essa dúvida também. Fala temor de Deus, mas eu tenho que ter medo de Deus? É medo, não é? O irmão pode compartilhar com a gente. Entendo que temor significa amor a Deus. Porque quem ama, ele tem zelo e respeito. Quando a gente ama uma pessoa, a gente respeita ela como ela é e a posição que ela tem. Então eu entendo que eles ficavam com temor, por quê? Porque eles recebiam o conhecimento, eles recebiam a doutrina e imediatamente mudava o sentimento deles. Eles ficavam com um temor, ou seja, o temor é o quê? É um desejo de obedecer o ensinamento de Deus. Então é a consequência desse perseverar que a gente falou. Então o temor ele vai acontecer automaticamente se eu persevero nesses 4 pontos. Quando a pessoa conhece Deus e ela pratica a palavra de Deus, automaticamente ela recebe o temor. Ah, legal. E a pessoa que recebe temor, quando a pessoa tem temor de Deus, ela já está numa condição de humildade. Porque ela não ousa se achar melhor ou maior do que Deus, e nem se achar melhor ou maior do que qualquer pessoa. A pessoa sabe a condição e a posição dela. E por isso que os sinais e os prodígios aconteciam, porque eles já estavam num estágio de não se abalar com aquilo, que tentar... A pessoa, por exemplo, se ele orava lá, a pessoa ficava curada, imagina, vamos pegar o exemplo ali de Pedro, né? Pedro era um pescador, era um homem iletrado. Ele sabia que não podia fazer aquilo, então ele simplesmente ele temia Deus, então ele obedecia. Então ele é sinal de temor, que ele obedecia, e quando ele obedecia, o poder de Deus se manifestava através dele. Ah, legal. Bom, Eduardo, se quiser acrescentar algo sobre isso, e aí no versículo 44 diz assim, que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu acho que para mim, Danilo, é o versículo mais impactante, no sentido assim de você não conseguir imaginar que isso é possível, né? De estarem todos no mesmo lugar e terem tudo em comum. Hoje a gente vê muito essa dificuldade das pessoas se relacionarem dentro da própria igreja, né? E aqui não é ter tudo em comum como se fossem zumbis, né? Eles não eram assim, todo mundo falando mesmo. Eles tinham suas vontades, suas coisas, mas eles tinham mesmo uma unidade. O que o irmão pode falar para a gente desse versículo assim? Que eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Parece que esse trecho aqui, ele vai... uma coisa depende da outra, né? Bem legal. Ninguém tem temor daquilo que tu não conhece. Perdão, que eu falei, é isso mesmo, parece uma sequência mesmo. Né? Isso. E aí, o que é ter tudo em comum? E aí agora me veio um pensamento assim, irmãos, eu tinha 3 irmãos, meu pai e minha mãe, nós éramos 5. Sabe quantos sabonetes tinha no banheiro? 1! Pô, a coisa... Por quê? Família. Aí vinha uma visita, um sabonete para ele. Né? Não usa o nosso, né? O nosso Isso é família, irmãos. Eu não tenho nojo, eu não tenho, né? Eu tinha um cabelo, mas até dava mais... outro deixou, mas tu tirava e seguia com o sabonete do teu irmão, que ele usou e deixou um cabelo nele. Sim. A gente olhando assim, se tu pegar... Por que a gente, se tu chegar num lugar que não é a tua família e tiver um sabonete, rapaz, vamos pegar o meu, não vou. Porque a gente não tem essa intimidade, irmãos. A gente não tem intimidade. E a família, aí tu dá uma garfada, tu reparte, né? Quando é menor, tu dá na colher, na boca do outro e come da mesma. Isso é família. Isso é ter tudo em comum. Né? Eu penso hoje na estrutura social que nós temos, talvez hoje, eu moro numa cidade pequena, não teria como nós ter, só se nós morássemos numa aldeia, assim, né? numa comunidade onde... Mas hoje não tem. Mas o que hoje eu entendo isso tudo em comum? A dor do meu irmão é a minha dor. A alegria do meu irmão é a minha alegria. Se um membro padece,
todos padecem. Se um se alegra, todos se alegram, né? Lembra a parábola da ovelha perdida? Alegrai-vos comigo. Ele chegou para os amigos e disse isso. Se ele tivesse perdido aquela ovelha, ninguém teria prejuízo, só ele. Mas ele disse, alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Então Deus vai dando esses sinais do que é essa comunhão. Né? Não é, nós somos 10 irmãos e tem um carro só. Não é isso. Mas hoje o comum é o algo espiritual. E se eu vejo o meu irmão passando a necessidade, que é aquilo que o Anilton falou, no partir o pão, ô irmão, espera aí, a responsabilidade é minha. Né? Vamos dar um exemplo assim, eu tenho 5 quilos de arroz, o Anilton tem 1. Não, então nós temos 6, 3 para cada um. Põe tudo dentro de um saco e vamos comer até acabar. Sim. Essa é a intenção de unidade, de comunhão. Né? Então, eu creio, irmãos, que é mais hoje uma questão assim o meu sentimento tem que ser comum ao dos meus irmãos. Uma questão mais interna, né? Isso, que aí vem aquela questão da singeleza, da pureza, né? E aí eu lembro assim que o Senhor disse assim, nunca se aparte o teu coração da simplicidade. E a coisa mais simples que existe é uma família. É muito complicado, mas quando tá tudo junto, é simples, irmãos. A gente vai fazer uma viagem, dá aquela brigaiama dentro do carro, mas a gente vai voltar no mesmo carro, a gente vai comer junto, a gente vai brincar e passou, né? Porque a comunhão, o que me une, eu acho que é isso aqui, irmãos, o que me une é muito maior do que o que me divide. Sim. Né? Porque dentro de uma família tem muitas coisas que nos dividem, né? Mas o que nos une é muito maior do que isso. Creio que seja, né? Que bênção, glória a Deus. Irmão Anilton, vamos lá, versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu creio que não é que você entrou na igreja e você vai vender tudo que você tem de natural e sair distribuindo, né? Mas o que o irmão entende desse versículo que você pode transmitir de uma forma entendível aí para o público? O irmão está com o microfone fechado. Eles prosperavam tanto que eles tinham tanto patrimônio, então isso tem a ver com o dízimo e com a oferta. Aquele que dizima e oferta, ele vai prosperar e vai chegar a um ponto que ele vai ter propriedade sobrando, ele vai ter alguém lá com necessidade e ele vai deixar, ele não vai administrar aquilo diretamente, ele vai vender, eles vendiam a propriedade e entregavam para os apóstolos, para que eles distribuíssem para aqueles irmãos que tinham necessidade. Então, eu entendo que isso aqui tem a ver com isso, né? Tem a ver com um crescimento espiritual, tem a ver com maturidade espiritual, de quem tinha as propriedades, de quem prosperava, de quem obedecia, a ponto de ele ter tanta abundância que ele separava algo da parte que ele tinha e dividia lá, e deixava à disposição da igreja, da liderança espiritual, para que eles distribuíssem para aqueles irmãos que estavam com necessidade. Amém. Glória a Deus. Irmão Eduardo... Oi, pode falar. Pode falar. Interessante isso que o Anilton falou, né? Que se a gente olhar lá em Malaquias, onde fala muito claro sobre o dízimo, para que a gente dizima? Por quê? Para que haja mantimento na minha casa. E aí ali a casa representava os apóstolos, né? Então, eu acho que é interessante assim, né? A gente vê para quê? Para que a obra do Senhor, o plano do Senhor prospere. Não pare por causa de dinheiro, gente. Não pode, né? Não pode ser por isso, né? Amém. Glória a Deus. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eduardo, o que você entende? Eu creio que aqui está relacionado ao culto, ao grupo familiar. O que você pode resumir assim, de uma forma bem didática para aqueles que até não têm esse costume, né, dos grupos e não entendem muito esses versículos? Irmãos, eu creio assim, ó, que é uma vida prática com Cristo, né? Eu ouvi há um tempo atrás o apóstolo falando assim, né,
como que alguém vai crer em Cristo e não vai se batizar? Tem algum problema aí? Porque se ele creu em Cristo, por que ele não vai querer seguir Cristo, né? Então é uma vida prática que a gente precisa. Aí aqui fala, perseveravam unânimes, né, no templo, partiam o pão de casa em casa, a prática que a gente tem hoje, alguns chamam de células, a gente chama de igreja na casa, grupo familiar, né, que é essa comunhão com os irmãos, né, para arrebanhar mais pessoas, né, que é um multiplicar os membros, né, do corpo de Cristo. E aí uma coisa que me chama a atenção aqui é que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Irmãos, eu creio assim, nós temos que aprender uma coisa, que é desfrutar. É uma palavra tão bonita, né? Tem que desfrutar, quero desfrutar. Mas, irmãos, o que é desfrutar? É tu estar com o coração satisfeito, né? Por exemplo, tu foi numa churrascaria, aí vem uma carne maravilhosa, tu diz, tô satisfeito. Eu não estou desprezando, mas eu estou dizendo, eu não preciso mais. Eu estou satisfeito. E aí, essa singeleza é uma simplicidade, é uma pureza. E aí, quando eu tenho isso, essa alegria, essa singeleza, é o que uma criança tem. Eu vi um vídeo há um tempo atrás, irmãos, que alguém fazia uma brincadeira com uma criança. Era um aniversário, alguma coisa, e ele ganhava um presente. E alguém embalou uma banana. Deu uma banana, assim, de presente para ele. E ele abriu aquele pacote e ele olhou, uma banana! Nossa, tu via, assim, a satisfação dele. Ele não pensou assim, poxa, banana tem na fruteira ali em casa? Tem em cima do balcão da pia, tem banana? Como é que ele vai me... Por quê? Porque ele tinha um coração simples, singelo, contente, ele se contentou com ganhar uma banana. Sabe, aquilo ali me chamou muito a atenção. E é essa pureza que nós precisamos. Essa leveza. Porque quando eu tenho isso, aí eu vou desfrutar. Né? Que é o que a gente corre a vida inteira querendo desfrutar. Mas com um coração insatisfeito. Aí não tem como eu desfrutar, né? Verdade. Irmão Anilton, quer acrescentar algo sobre esse versículo? Tá com o microfone... O microfone do irmão tá fechado. Está ótimo. Para mim está excelente. É por aí mesmo. Já fechou com chave de ouro. Amém. Então, o último versículo aqui fala assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu queria falar com a Anilton o seguinte, eles louvavam a Deus, ou seja, eles estavam super alegres, né? Creio eu aqui. E contando com a simpatia do povo, o seu povo sentia essa alegria no coração deles, e aí Deus via que estavam prontos para receber mais povo. O que o irmão pode nos falar? Eu entendo assim que o testemunho deles, não precisava eles sair falando de Jesus. A simples atitude deles fazia com que as pessoas queriam estar na igreja, queriam participar daquela alegria, daquela comunhão. E eu vejo isso, e hoje eu tive uma experiência, teve uma vizinha que me abordou, não é muito comum conversar com ela, né? E ela disse assim, vem cá, tu é pastor? Ela perguntou, né? Eu disse, quem te contou? Eu disse, não, daí ela disse assim, não, sabe por quê? É que eu preciso que você ore pelo meu filho. E eu nunca falei de Deus para ela. Se cumprimento ela assim, mas nunca tive contato assim, né? Me coloquei à disposição dela. Mas ela disse, olha, eu precisava muito que tu orasse pelo meu filho. Tá com um problema no rim, né? Tá sem rim, está fazendo hemodiálise, tá fazendo 3 vezes por semana. Estamos tentando um transplante. Daí na hora me veio assim um sentimento, ora para o Senhor restaurar e fazer o rim dele funcionar novamente. Né? Aí ficamos de nos encontrar, né? E até porque o filho está muito abalado. Então eu creio assim que é mais ou menos isso, né? Não estou dizendo que eu estou tão no espírito, mas ela ficou sabendo que
que eu sou da igreja. Então, a ponto ela pedir oração, e ela disse que não é cristã, sim, mas ela disse que crê em Deus. E daí já falou para a vizinha, disse, mas como é que eu faço para ir nesses estudos? Eu disse, gente tem estudo, como é que eu faço para ir nesses estudos? Disse, olha, a gente pode fazer até melhor, pode fazer até na sua própria casa, mas tem culto lá no hotel, assim, né? Então, eu creio que isso aqui tem a ver com isso. Quando você começa a viver uma vida de santidade e de Cristo, as pessoas vão sentir e elas vão se convidar. E é o que acontecia, eles tinham tanta alegria, eles tinham tanto amor de Deus, que as pessoas, eu quero sentir o que você sente. E eu falo isso baseado numa experiência que eu tive no início da minha caminhada com o Senhor. Tinha um missionário que vinha, e ele não tinha uma condição assim natural muito favorável, que eu percebia, né, pelo carro dele, pela forma como ele se vestia, eu percebi que ele não tinha uma condição. Mas quando ele louvava, ele tinha uma alegria tão grande, e eu pensei assim, meu Deus, o que esse cara está sentindo? Sim. Eu quero sentir o que ele sente. Aquilo ali, então eu acho que eu vivi já isso aqui. A pessoa que me ministrou, que vinha fazer o estudo, ele tinha uma alegria, e eu vou dizer para assim, naturalmente ele não tinha nenhum motivo para ter alegria. Mas ele tinha uma alegria que eu disse, meu Deus, eu quero sentir o que ele sente. E aquilo ali me fez eu buscar a leitura da Bíblia, me fez eu, digamos assim, estudar a palavra, e chegou nesse ponto que chegou hoje, né, que hoje a gente está há mais de 20 anos, e são muitas pessoas salvas, muitos casamentos realizados. Eu diria assim que eu sou um ministro casamenteiro. Glória, hein? Faço muitos casamentos, inclusive de gentios. As pessoas sabem, faço, eu vou lá e faço, daí tem 50 pessoas lá, que elas oram, fazem oração, tem 150 pessoas às vezes lá, e eu faço a oração, e as pessoas aceitam Jesus, e uns vêm para a igreja, outros começam a assistir o Pão de Judá. Então isso acontece naturalmente. Então eu entendo que o acrescentar é isso, você tem uma vida prática, você tem uma vida diária, que aquilo motiva as pessoas a querer, as pessoas sentir o que tu sente, o que tu tem. Amém. Eduardo, quer acrescentar algo aí, complementar algo? Quem não quer alguém manso e humilde perto de si, né? Quem não quer alguém, um cristão, porque a palavra cristão, resumindo assim, quer dizer parecido com Cristo. Quem não quer alguém parecido com Cristo? Então, se a gente consegue fazer isso, irmãos, as pessoas vão ficar... Claro que elas vão ter simpatia por nós, né? Elas vão dizer, esse cara tem um diferencial. O que é? Né? E assim, irmãos, Deus acrescentava, isso é uma leveza que a gente precisa, né? Eu preciso ter essa leveza. Eu tinha, no passado, eu tinha o costume de contar quantos irmãos tinham. Ai, quantos vieram no culto hoje? Tipo assim, vamos contabilizar para, sabe? Até que Deus convenceu assim, viu? Se eu quiser botar a cidade inteira aqui, eu ponho. Então, faz a tua parte que eu faço a minha. Deus ia acrescentando. Porque, irmãos, ninguém chega na igreja e ninguém sai da igreja. Ou Deus traz, ou Deus tira. É assim que funciona. Ele falou isso lá em João 15, quando ele deu o exemplo da videira. Né? Então, a gente tem que ter essa leveza. Ninguém chega e ninguém sai. Não interessa se é por mau testemunho de algum irmão ou da gente mesmo, mas eu tive vários maus testemunhos que as pessoas fizeram comigo. Eu nunca saí da igreja, porque Deus me conservou aqui. Então, o chegar na igreja é com Deus, e se vai sair também é com Deus. Amém? Glória a Deus. Dá uma leveza, porque a gente como presbítero, né, os irmãos são novos há mais tempo, aí vamos falar assim, não vou falar mais velhos, né, mas são novos há mais tempo aí nessa caminhada. Mas eu ficava assim, nossa, mas parece que não vai um, falta o outro... O que eu estou fazendo de errado? E às vezes não é nada, é um momento. Às vezes também, se Deus manda mais povo naquele momento, a igreja não está preparada para cuidar dessas ovelhas, né? Então Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Para a gente finalizar aqui, eu creio que ficou bem claro para todos aí, todos esses versículos, mas o que eu entendi aqui? Eu queria ver se os irmãos concordam ou não comigo para a gente dar esse desfecho. Que a verdadeira igreja de Jesus
é esse mapa que nós destrinchamos aqui nessa noite. Então, um exemplo, você tem uma igreja X, não vou citar nomes aqui para não criar nenhum problema, tem igreja lá X, Y, Z, e dentro daquela igreja existem pessoas que essas pessoas, na verdade, são a igreja. E aí pode ser que dentro daquela igreja, mesmo não sendo pregado aquele evangelho tão genuíno, pode ser pessoas que estão perseverando na doutrina, pode ter pessoas que estão na comunhão, que estão no partir do pão, que estão nas orações, e são a verdadeira igreja de Jesus, mesmo em uma igreja que não está pregando, às vezes, de forma clara. Então, ser a verdadeira igreja são pessoas que seguem esse passo a passo, digamos assim, que aí a alma tem temor, os sinais acontecem, as pessoas têm tudo em comum, tem prosperidade e você consegue ajudar também as pessoas na parte financeira, eles perseveram nos grupos e Deus vai acrescentando, essa corrente vai acontecendo, e isso independente de onde essas pessoas estão. Lógico que, se o local onde elas estão está pregando realmente a verdadeira doutrina, facilita muito o processo, mas não necessariamente que ela está num outro lugar que não é aqui, de repente, ela não é a verdadeira igreja porque ela está naquele local. Seria mais ou menos isso, Nilton? O microfone está fechado. Eu creio que sim, é por aí, é nessa linha, né? Aquilo vai fluir naturalmente, o próprio Espírito vai coordenar, eu creio que é por aí. Independente de onde a pessoa estiver, né? Sim. Deus, e eu até acredito que Deus, às vezes, pode manter pessoas em lugares que, às vezes, a liderança até não tem uma visão ali, mas Deus mantém pessoas ali até pela misericórdia mesmo. Sim. E até para dar uma oportunidade, às vezes, das pessoas se converterem. Amém. Eduardo, é mais ou menos isso, Eduardo? A igreja não é placa e não é geográfica. Graças a Deus, né? Porque senão a gente estava perdido, né? Mas ela não é uma placa, né? E ela também não tem um local fixo, né? Como Jerusalém, né? Não é lá que é o ponto. A igreja, ela se resume a uma intimidade e comunhão com Deus, né? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu queria agradecer mais uma vez os irmãos pela disponibilidade de tempo. Eu sei que os irmãos devem estar cansados aí também, mas eu creio que foi muito produtivo, muito edificante, assim, ouvir os irmãos e quem vai assistir também. Eu creio que vai tirar muitas dúvidas, vai gerar muitos cortes aí, né? Hoje tem os cortes, né? A ideia também é essa, de pegar um conteúdo longo e cortar ele para que as pessoas consigam, né, acessar de forma mais eficaz aí. Então eu queria deixar um espaço de tempo para os irmãos se despedirem e o que sentirem do Senhor, de compartilhar aí, né, dando esse recado final. Anilton, pode começar. Eu agradeço a oportunidade, o convite e desejo que essas palavras que a gente compartilhou sirvam para edificação daqueles que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir ainda. Obrigado e desejo uma ótima noite para todos, um ótimo dia, né? Não sei como é que vai, aqueles que forem estar revendo isso depois, né? Muito obrigado pelo convite, Deus abençoe também, Eduardo, e obrigado pela seu compartilhar também aí, que foi de grande valia, né? O Danilo, as perguntas, né? Isso rememora e amplia a nossa visão. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Amém. Eduardo. Amém, só agradecer e dizer assim, né, que esse programa, esse compartilhar aqui gera um testemunho em mim, que tudo que a gente falou é verdade, do partir do pão, porque eu enchi um balaio aqui de sobra, né, de tanta gente compartilhar, a gente se renova, né, a gente se renova, assim, sabe, parece... Então, irmãos, tá na dúvida, põe em prática, põe em prática aquilo, vai por fé, vai meio só por obediência, que a fé a gente já tem, né? Então a gente precisa desse start, assim, de vamos ver qual é que é, vamos experimentar, vou fazer, né? E isso vai nos motivar, porque a gente vai ver que a palavra é viva e verdadeira. E aí eu vou ter um contato com Deus vivo e verdadeiro, não um Deus letra, mas um Deus vivo e verdadeiro. E é isso que eu preciso. Né? Eu não preciso de mais nada, né? Amém? Amém, glória a Deus. Se esse conteúdo fez sentido para vocês, se inscreve no canal, compartilha, comenta.
e estamos aqui à disposição também. Deus abençoe a todos.